com a paz do Senhor? Amém. Quero ser breve nas minhas palavras. Apenas um texto para nossa meditação. Mateus, no seu texto de número 14 e o verso de número 22 apenas. Quero ser grato pela oportunidade. Muito obrigado, meu pastor. Viemos acompanhar o missionário Silvanes. E eu quero deixar esse texto para a vossa meditação. Quem achou, diga amém. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Senhoras e senhores, quando lemos esse texto, percebemos dois tipos de pessoas. O primeiro grupo que eu vejo é chamado de discípulo. O segundo grupo é chamado de multidão. E se nós observarmos um pouco mais, veremos que para os dois grupos há um tratar diferente de Jesus. Para a multidão há um despedir, quem sabe de um até logo. Logo nos veremos novamente. Mas para o discípulo há uma ordem. E não é uma ordem vazia, é uma ordem seguida de um direcionamento. Marcos 6,45 vai dizer que a ordem, que esse direcionamento é Betsaida. Que esse direcionamento é Betsaida. Então, para discípulos, Jesus tem uma ordem seguida de um direcionamento. Segundo Marcos, a ordem dada por Jesus é questionada, dando a Jesus o direito de obrigar os discípulos a entrar no barco. Porque com Jesus é assim: quem se alistou precisa obedecer. Se não obedece, é preciso ser obrigado a obedecer. Então logo veremos aqui Jesus dando a ordem tem direcionamento, é Betsaida. Mas segundo João 6,16 vai dizer que os discípulos entram no barco e, questionando o direcionamento, vai em direção a Cafarnaum. E algo acontece. Porque, senhoras e senhores, Jesus não está presente para ensinar, mas ele tem os seus agentes para poder ensinar discípulo que não obedece à sua ordem. A Bíblia diz que estando eles no barco, e eu já termino, diz que um vento se levanta contra a vida deles. É tão interessante isso aqui que poderíamos nos perguntar: cadê Jesus? Aonde Jesus está que o vento se levantou? Porque no primeiro vento de Marcos 4, Jesus está com eles no barco e logo repreende. Mas esse segundo vento, Jesus está lá do monte olhando de braço cruzado, e quem sabe dizendo: até quando eles vão desobedecer a minha ordem? A ordem é Betsaida e eles querem Cafarnaum, porque Cafarnaum é conhecido, mas Betsaida é desconhecido. É natural querermos ir para o conhecido, mas Jesus quer nos levar a lugares ainda que nós não conhecemos. Jesus quer te levar a lugares que você ainda não pisou. Mas o que preciso, evangelista, eu preciso obedecer a ordem e caminhar segundo a vontade do meu discipulador. E eu agradeço a minha oportunidade.